Olá pessoal, estamos aqui para fazer uma breve revisão da segunda lei da termodinâmica, mais precisamente para falar de máquinas térmicas, né? Em resumo, máquinas térmicas é uma máquina que opera entre duas fontes, uma quente e uma fria, conforme esse esquema que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente também. Então olha só, fonte quente vou representar Q1, fonte fria vou representar por Q2 e o trabalho, tá certo? Aqui é a máquina e o trabalho realizado, tá certo? Então vamos lá, mas antes vamos se preocupar em enunciar a segunda lei da termodinâmica. Vamos enunciar de duas formas conforme o slide. Então olha só, a primeira forma, ou uma das formas de enunciar a segunda lei da termodinâmica é essa. Calor não flui espontaneamente de um corpo com menor temperatura para um corpo de maior temperatura. Isso parece óbvio, ou seja, o calor a gente conhece, ele flui espontaneamente do corpo de maior para menor. O processo espontaneamente não é possível. Só é possível mediante uma ação externa, ou seja, um gasto de energia. Então, essa é uma forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica. Para máquinas térmicas, que é o nosso foco, a gente pode enunciar da seguinte forma. É impossível uma máquina térmica operando em ciclo converter integralmente calor em trabalho, ok? Ou seja, ele está dizendo que é impossível uma máquina converter toda a energia retirada da fonte quente em trabalho. E aí o esquemazinho está mostrando isso. Então, a segunda lei da termodinâmica pode ser resumida dessa forma. Fonte quente, tá certo? Então, retira esse calor dessa fonte quente, essa quantidade de calor entra no sistema máquina e dessa quantidade de calor que entrou no sistema, uma parcela ou uma pequena porcentagem ou percentagem, enfim, uma quantidade de energia, ela é útil, ou seja, utilizada para realizar trabalho. E aí, enfim, como foi uma parcela, e a outra parte vai para onde? Essa outra parte é desprendida para o ambiente, no caso, a fonte fria. Então, repetindo, Q1, fonte quente, Q2 representa fonte fria. Mais à frente, no ciclo de Carnot, essas fontes quente e fria, em vez de se trabalhar com a quantidade de calor Q1 e Q2, vamos trabalhar com T1 e T2, tá certo? Então, veja só, matematicamente, essa segunda lei da termodinâmica, ela pode ser expressa da seguinte forma. Aqui está um equívoco, não é a primeira lei, a segunda lei da termodinâmica, ela pode ser expressa da seguinte forma. O trabalho é numericamente, ou seja, matematicamente, igual à quantidade de calor Q1 que entrou da fonte quente, menos a quantidade de calor Q2 que foi para a fonte fria, tá certo? Só lembrando, segundo a lei da termodinâmica, existe um pequeno erro nesse slide, tá certo? Então, essa é a forma de você enunciar, ou enfim, equacionar a segunda lei da termodinâmica, no primeiro momento, tá certo? Agora, veja só. Partindo disso, vamos ver uma aplicação dessa, como é que aparecem essas coisas no Enem. Essa foi uma questão do Enem, da prova de 2011, que diz o seguinte: um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema, No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma. Ele está falando justamente da fonte fria, da energia que vai para a fonte fria, né? De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de A. Então tem que deixar bem claro. Lembrando, voltando só mais uma vez para o slide da segunda lei da termodinâmica, é impossível a máquina térmica operando em ciclo converter integralmente calor em trabalho. Ou seja, é impossível toda energia ser retirada dessa fonte quente e toda essa energia ser transformada em trabalho, ou seja, rendimento 100%, que vamos falar de rendimento daqui a pouquinho. Então, olha, voltando para a questão. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de... Então, veja, letra A, liberação de calor dentro do motor ser impossível. Nós vimos que parte da energia recebida da fonte quente, no caso seria o do combustível, é utilizada na forma de trabalho e uma parte é liberada. Então, não é impossível, é extremamente possível ser liberado. Infelizmente, libera boa parte da energia para a fonte fria. B, realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Claro, os motores são projetados sob um controle, então isso aqui é uma daquelas alternativas que destoa das demais. Vamos ver. C, conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Então, voltando para cá. De acordo com o texto, as transformações de energia
que ocorre durante o funcionamento do motor são decorrentes de a conversão integral de calor em trabalho ser impossível, ou seja, é impossível converter, ou é integral nesse sentido, todo o calor recebido da fonte quente em trabalho. Então, portanto, vamos marcar letra C, que é a resposta correta dessa questão do Enem 2011. Continuando ainda a respeito das máquinas térmicas, vamos falar do rendimento. O que é o rendimento? Rendimento é o quanto você utilizou, ou seja, o rendimento você recebeu uma quantidade X, dessa quantidade, o quanto você utilizou, dividido pela quantidade total, é o rendimento. Se a gente comparar com o dia a dia, uma prova, por exemplo, valendo de 0 a 10, então se imagina que você trouxe 5 pontos. 5 pontos foi o que foi utilizado daquela pontuação máxima. Então, o que você utilizou ou conseguiu, 5 pontos. Mas a pontuação total fornecida foi quanto? 10 pontos, ou seja, valia até 10 pontos. Então, se você pega esse valor, 5 para 10, enfim, você encontra 0,5 multiplicado pelo 100%, você teria um rendimento de 50%. Então, o rendimento da máquina térmica é o quê? É a energia utilizada, no caso, o trabalho, dividido para a quantidade de energia que entrou no sistema, no caso, a quantidade de calor fornecida da fonte quente. Então, veja só, nós podemos equacionar da seguinte forma: N, rendimento, igual ao tal, trabalho, dividido por Q1. Só que nós vimos anteriormente que o tal, que a gente estava lá naquela falha da primeira lei, quando na verdade é a segunda lei, embora possa remeter à primeira lei no quesito que diz a conservação da energia. Então, veja só, trabalho é igual à quantidade de energia que foi fornecida menos a quantidade de energia que foi para a fonte fria. Ou seja, se você pegar esse termo e somar com esse termo aqui, vai dar o todo aqui, que é a quantidade de energia total, ok? Como trabalho Q1 menos Q2, se eu substituir isso nesta equação aqui, vamos ter rendimento Q1 menos Q2 dividido para Q1. Usando a matemática, conhecimento matemático, sim, fica Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Q1 sobre Q1, enfim, divide dá 1 e menos Q2 sobre Q1. Então, o rendimento de uma máquina térmica 1 menos Q2 sobre Q1. Tá certo? Então, a gente pode ver um sistema de uma máquina térmica, um esquemazinho simples de uma máquina térmica, onde aqui a fonte quente, que vai vaporizar para mover. Enfim, a gente vai mostrar isso através também de um vídeo aqui rapidinho. Vamos verificar esse vídeo do mundo de Beacon, bem conhecido, né, de vocês. Usaremos esse modelo para explicar como funciona a combustão interna de um carro. O pistão funciona em 4 passos chamados tempos. O primeiro é um tempo de admissão. A válvula de sucção se abre e o pistão desce, levando a gasolina e o ar para dentro do cilindro. Os pontos vermelhos são a gasolina, os pontos azuis são o ar. O segundo tempo chama-se compressão. Na compressão, a válvula de sucção fecha e o pistão sobe, comprimindo ou apertando juntos a gasolina e o ar. Vem como de repente eles têm muito menos espaço? O terceiro tempo é o tempo da explosão ou expansão. Tanto a válvula de sucção quanto da exaustão estão fechadas. A gasolina e o ar são queimados quando a vela produz faísca. O vapor de gasolina explodiu e os pistões foram acionados para baixo. Agora é a vez do quarto tempo, o tempo da exaustão. Aqui, a válvula de exaustão se abre, o pistão se movimenta para cima, levando os produtores da combustão para fora no ar. Em alta velocidade, esse ciclo se repete muitas vezes. Desse jeito. Certo, Bickman. Mas como o motor faz a roda girar? Muito bem, vamos fazer um passeio. Pedalando uma bicicleta, suas pernas sobem e descem como os pistões do motor do carro. Essas coisas presas aos pedais são chamados manivelas.
As manivelas são levadas à roda traseira por dois dentes da roda, um aqui e outro ali, e por uma corrente. Elas transformam o movimento de cima para baixo em movimento de rotação. Tudo bem, isso é como funciona a bicicleta. Mas posso relembrar uma coisa a você? Fala, Lester. Estamos falando de carros. Ah, o carro é muito parecido. Os pistões movem uma coisa chamada eixo de manivela, que é como as manivelas da bicicleta. Mas em vez de estar ligado às rodas, por dentes de rodas e uma corrente, o eixo de manivela está ligado às rodas por motores. Ah, então é por isso que as rodas giram e o carro anda. Porque os pneus de um carro são pretos. Muito bem, né? Nós acompanhamos nesse vídeo a... Deixa eu voltar para cá. Então vamos lá. Estávamos acompanhando nesse vídeo justamente o funcionamento de uma máquina térmica. O motor nada mais é do que uma máquina térmica, que é aqueles 4 tempos que ele chamou a atenção, né? A admissão, a compressão, enfim, a explosão que volta, enfim, e a exaustão que vai para o cano de Scarpa, que a gente conhece no dia a dia. Isso, ok? Muito bem, então, continuando falando das máquinas térmicas, vamos falar agora do ciclo de Carnot. O que é esse ciclo de Carnot? Um engenheiro preocupado com o rendimento dessa máquina de Carnot, nós vimos que o rendimento não era 100% anteriormente, não pode alcançar 100%, ele idealizou uma situação em que o rendimento pudesse ser o máximo possível. Para isso, ele considerou um processo, claro, idealizado, tá certo? Onde houvesse uma expansão isotérmica de A para B, ou seja, uma situação de um gás que expandisse exotermicamente, ou seja, sem variar a temperatura. Na sequência, houvesse uma expansão adiabática de B para C, que é isso? Uma expansão sem troca de calor com meio externo. Por isso que é idealizado. Por quê? Porque no dia a dia há troca de calor com meio externo. Então não tem, enfim, como ocorrer uma situação em que não haja troca de calor com meio externo, né? Enfim, e além do mais, ele considera que seja reversível, né? Ou seja, volta para o ponto inicial. E na sequência, uma compressão isotérmica e, por último, uma compressão adiabática. Sintetizando tudo isso, ele equacionou da seguinte forma: o rendimento de uma máquina térmica pode ser, de acordo com o ciclo de Carnot, pode ser calculado como sendo 1 menos T2 sobre T1. Quem é T2? A temperatura da fonte fria. Quem é T1? A temperatura da fonte quente. Em resumo, esse é o rendimento de Carnot, ou seja, o rendimento máximo que uma máquina térmica pode obter, que a gente já sabe que não é 100%, ok? Continuando ainda a falar de rendimento, vamos falar de refrigeradores. Refrigeradores é uma máquina térmica inversa, ou seja, ela opera no sentido oposto, ou seja, ela recebe uma energia de um trabalho externo e esse trabalho externo vai retirar a energia de uma fonte fria e jogá-la para uma fonte quente. Como isso ocorre? Aqui está o rendimento da máquina, né? Mas vamos analisar como é que ocorre no refrigerador. Olha, esse compressor ele vai realizar o trabalho. Como é que ele vai realizar o trabalho? Ele vai realizar da seguinte forma: ele vai emitir um gás, tá certo? Esse gás por essa serpentina, ok? Quando chega nesse ponto aqui, pelo capilar, que chama essa serpentina, quando chega nesse ponto, existe uma válvula de expansão. O que faz essa válvula de expansão? Como o próprio nome diz, vai expandir o gás. Como essa expansão ela é muito rápida, a gente chama movimentos ou fenômenos rápidos de gases, no caso expansão ou compressão rápida, de um processo adiabático. Lembra que é um processo adiabático? Aquele processo em que não há troca de calor com o meio externo, ok? Ou seja, não havendo troca de calor com o meio externo. Então, lembrando ainda um pouquinho da primeira lei, agora sim, primeira lei da termodinâmica, que é a variação da energia interna é igual a quem? A quantidade de calor. Vou colocar o Q aqui para ficar mais fácil para mim, em vez de variação ou ΔQ, menos o trabalho realizado, ok? Então veja só, como a expansão é adiabática, não há
tempo de haver, ou seja, o processo é rápido, não há troca de calor com o meio externo. Isso implica dizer que essa troca de calor é zero. Logo, ΔU vai ser igual a quem? A menos o trabalho. Vocês lembram quando nós estávamos falando da primeira lei de termodinâmica? Colocamos aqui, por exemplo, aqueles desodorantes, quando você pressiona ele, que sai, espelha o gás rapidamente, e aí você percebe que esse gás vai ficar o quê? Cada vez temperatura menor. Por quê? Porque o trabalho foi realizado pelo sistema. Quando o trabalho é realizado pelo sistema, esse trabalho é positivo. Então, veja só, trabalho realizado pelo sistema positivo. Veja que esse menos aqui é da equação, que aqui está bem grandão, né? O menos aqui é da equação. ΔU ficou igual a menos trabalho. Expansão adiabática, troca de calor zero. Então, não há troca de calor com o meio externo. Variação de energia interna igual a menos trabalho. Como o trabalho houve uma expansão, então o gás que realizou o trabalho, então ele é positivo. Muito bem, mas para realizar esse trabalho é energia. Ele tirou energia de onde? De onde? Da energia interna. Lembra que a variação da energia interna, ela é função exclusiva de quem? Da temperatura. Como ela é função exclusiva da temperatura, isso quer dizer que retirou energia da energia interna. Houve uma variação para baixo, vamos dizer assim, da energia interna. Então, isso quer dizer que a energia interna diminuiu. Como ela é função da temperatura, a temperatura diminui. Então, esse gás aqui, olha, vai diminuir a temperatura bruscamente para aproximadamente menos 19 graus Celsius ou 19 graus Celsius negativo. E essa diminuição de temperatura é que vai retirar calor do interior da geladeira, ou seja, refrigerando o ambiente. E esse calor retirado é jogado para onde, pessoal? Novamente para a parte da serpentina lá atrás da geladeira, por isso que ela é mais quente, tá certo? Ok? Então assim, vamos adiantando. Qualquer dúvida, você para o vídeo, retorna e trabalha com essas informações. Mas ainda, só para deixar uma perguntinha aqui no final, né? Por que será, tá certo, que a geladeira, o ar-condicionado, ele é mais eficiente, principalmente quanto menos você precisa deles. Ou seja, o ar-condicionado refrigera melhor nos dias frios, que você, teoricamente, menos precisaria dele. Então, por que será? Ok? Mas para ajudar vocês a responder esse questionamento, vamos falar da eficiência do refrigerador. Então, eficiência no refrigerador, lembrando que o refrigerador é uma máquina térmica que opera no sentido oposto, né? Então, a eficiência, o rendimento de uma máquina térmica seria quantidade de calor, ou trabalho dividido para a quantidade de calor da fonte quente. No caso do refrigerador, é a eficiência, quantidade de calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Fria não. É fria, exatamente, perdão. Então, eficiência, quantidade de calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Como o trabalho é Q da fonte quente menos Q da fonte fria, temos, substituindo isso na equação, Q da fonte fria sobre Q da fonte quente menos o Q da fonte fria, enfim, vai chegar a essa equação aqui, que é a eficiência de um refrigerador, tá certo? Usando o mesmo raciocínio lá de Carnot, trocando quantidade de calor por temperatura, a eficiência de uma máquina ou de um refrigerador para Carnot é TF dividido para TQ menos TF, ok? Pessoal, espero que tenha ajudado. Bye, bye, até a próxima.